Arquias está gravando. Você vai começar ou você não queria começar com todo mundo? Começa com todo mundo. Tá bom. Então, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de convidar o relator especial, Clément Ghori, para nos acompanhar aqui na mesa. Gostaria de convidar também o Jamil Chad, o Rodney Jericó, a Cacica Culum e o Rafael Giovanelli. Bom dia a todos, a todos. Voltando a avisar que esse evento vai ser traduzido para o inglês no canal 2 e português no canal 3. Meu nome é Camila Gomes, eu sou de uma organização de direitos humanos brasileira chamada Terra de Direitos. E eu gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui presentes, né, todas as pessoas aqui presentes e também aquelas que nos estão assistindo ao vivo na transmissão que está sendo feita no canal Direitos Humanos. E também naquelas que vão nos assistir nas gravações. Esse evento paralelo é promovido pelo Coletivo RPU Brasil, que é um grupo composto por mais de 30 organizações da sociedade civil brasileira, articuladas para acompanhar, monitorar e contribuir com a revisão periódica universal. Eu peço licença inicialmente para nominar as organizações responsáveis diretamente pela organização dessa atividade, que são a Terra de Direitos, o Conselho Indigenista Missionário, o Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos, o IEPE, Justiça Global, Conectas, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, a Artigo 19, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a Gestos, o Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, o CADEM, o WWF Brasil, a Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, Movimento Nacional de Direitos Humanos e Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos os nossos convidados e convidadas. Dizer que o nosso evento vai ter uma duração de 1h30 e, em razão de compromissos agendados anteriormente, o relator especial Clément vai estar conosco durante a primeira hora da atividade. Além disso, agradecer também a presença de todas as lideranças e representantes de organizações que estão aqui presentes. Feitos esses agradecimentos e registros, gostaria de dizer que nós quisemos organizar esse espaço para que nós tivéssemos a oportunidade de discutir, avaliar e fazer uma reflexão coletiva sobre uma espécie de balanço sobre o que foi a participação do Brasil nesse último ciclo da RPU, pensar o que a gente ouviu na sessão de segunda-feira e pensar também em perspectivas, quais são os nossos desafios a partir dessa ferramenta e também de outras, mas fazer esse esforço coletivamente. Na segunda-feira, dia 14 de novembro, o Brasil foi sabatinado pelos demais países do Conselho de Direitos Humanos a respeito da situação dos direitos humanos no Brasil nesse último ciclo. A sabatina foi... É importante dizer que a sabatina foi antecedida de um intenso trabalho da sociedade civil, né, no âmbito do Coletivo RPU. Somente nesse último ciclo foram feitos 3 relatórios, um relatório de meio período, um relatório especificamente sobre a situação dos direitos humanos durante a pandemia de Covid-21 e um relatório sombra final.
esse último dividido em 11 relatórios temáticos. Nessa atividade, só para dizer um pouco como a gente pensou a organização, a gente vai ouvir primeiro o relator Clément, que esteve recentemente no Brasil, numa visita em loco, para que nos conte um pouco do que viu, né, sobre a realidade brasileira. Vamos ouvir também o Jamil Chad, que é correspondente do Brasil aqui em Genebra e acompanha de perto as atividades no âmbito das Nações Unidas, para que nos dê um panorama sobre o que foi essa sessão de segunda-feira. E depois nós vamos ouvir algumas análises temáticas. Na mesa, essas análises não se encerram com as intervenções aqui na mesa. A ideia é de que a gente tenha uma fala sobre a situação dos direitos dos povos indígenas, uma fala sobre a situação dos direitos da população negra no Brasil e sobre o desmatamento da Amazônia. Feito isso, como nós temos um bom período de tempo, a gente possa abrir para inscrições e fazer uma reflexão coletiva, como eu falei ao início. Para a gente começar, eu passo a palavra para o relator especial Clément e, se puder, nos trazer um pouco dos achados, do que foi observado durante a sua visita ao Brasil, realizada no final de março e começo de abril desse ano, no primeiro semestre, e que nos ajudou, enquanto sociedade civil, a visibilizar muito alguns problemas, como o fechamento dos espaços cívicos, a intensidade da violência política, da violência contra defensores, dentre vários outros, mas quem melhor do que ele para nos falar um pouco? Por favor. Thank you very much, Kanta. Let me first thank all of you for being present here, but also the organizer of this event that you just highlight. I'm not going to go through all the list. Also for inviting me to attend this exchange that you are having after the UPR, the review of Brazil. I want to say that, as you know, I visited Brazil in April this year, and also I issued a preliminary observation on the situation in the country, and I would like really to say that this UPR review, as I tweeted yesterday, it also, most of the recommendations concur also with what I find in my visits, and which also I recommend to the states as my preliminary observation. My report will be presented in June next year, which gave me also time to assess how these preliminary recommendation or the development that the country is currently undergoing after the election that happened recently and the change of the leadership. I want also to say that during my visits, I enjoy really, let me be honest, I enjoy the support of the authority, and I was able to visit everywhere that I plan to visit, and to also meet with people. And from what, after my visits, I haven't heard any type of reprisal that were exercised on anyone, because I keep in touch with victims, people that I met, and for me, this is an important thing to mention and also to reiterate. I want to say that, as you know, Brazil is a big country. It's also one of the important players at the international level, in particular in this Human Rights Council, but also it's a country with very, very a lot of human rights challenges. Those challenges are there for many years, and one thing that my mandate observed during my visits is that some of these challenges that can be summarized around land issues and the protection of indigenous people, environmental human rights defenders issues, including also the issue of impunity and excessive use of force. In addition to these
challenges that were there for many years, we saw that the recent year under the former leadership, there is an exacerbation of some of those issues, including one of the additional things that I observed during my visit there is also the new trends that is kind of what we can call political violence, which was at that time when I visited Brazil. And political violence was, as you know, emerged with under the former leadership, and it exacerbates, as I'm saying, some of the challenges that we observed before, but also it also creates what I would call the tendency of the decrease of civic space in the country. Because of this political violence, we saw that many of fundamental freedoms that are protected by the Constitution, including the right to speech, the right to association, the right to participate, and all of this become challenging in terms of their exercise by a certain community. And discrimination was become also one of the important issues that are observed in the country. My preliminary recommendation highlights some of the key issues that I would like just to kind of put, because I mentioned to you that Ethiopia also concur with some of the things that I've observed. One of the first challenges, like I was mentioning, it was the political violence that I observed in the country, because also we were, the country was going through the process of election, and I'm happy today to see that some of the challenges, some of the call that we made to the international community to increase their scrutiny, observation, for the government also to be able to accept the result of the election, to trust the electoral system that is in place. I'm happy to see that the Brazilians were able also to move and to have an election that today we have a new leadership which comes from the will of the people. And for me, coming here and for you and talking about that, because I mentioned to you I will be presenting my report, is because I think that the new leadership need to take some of these human rights issues very serious, because there was, as I mentioned before, there was some challenge, but last few years, those challenges deteriorated again, meaning that the country is really politically very, very divided. One of the things that I've said, the country is political. And when the political division comes in, it also creates, in addition that it also deepens crisis, all type of human rights crisis. And one of the things that I mentioned in my reports as a challenge is also the bold tendency in recent years of using anti-terrorism law to criminalize civil society work. And we observe that in many occasions, and my mandate also send many communication that every time the tendency was every time there is a law or bill that is always coming up, initiative emerging to just pressure civil society in terms of creating this insecurity of civil society work. And I cannot tell you how many times I remember recently spending every time to receiving always either there was a bill, decree, or this law is coming, and all of this concord to the really repressing the civic space. And another thing that is also was also challenging when I was in Brazil, and which I think also the new authority should be really paying very, very attention and ensure also that as a priority is also the fact that when I went to Salvador de Bahia, Quilombola communities, and there was a lot of testimony about the increase of access to guns and ammunition, meaning that many communities were really afraid that people have access to this weapon, ammunition,
which can increase already the situation that is fragile in terms of security and in terms of use of force in the country. So I think this is an important, and I mentioned it to the government, that in particular, when it was the election was also planned, that it was really important to ensure also that the authority fights against this proliferation of the guns and ammunition. Because we know that in a country where there is free access of gun and ammunition, there is also emergence of armed group, gangs, and all of this, and it's increased insecurity. That I think is important. Another important issue is also the issue of effective access to justice and impunity. And as you know, we raised for many years now, and I mentioned this again in my end of mission statement. For me, it's still today that the case of Maria Franco is one of the illustrations that country, or there is no way really to end impunity. And this is a case that is currently at the international level everywhere. We keep talking about that how many years now. And it's not, Maria Franco is not just an individual at this, is a representative. And if her case cannot be settled, then can you imagine how millions of people are dying like this without? And I emphasize that. I emphasize that with the general prosecutor, that this should be a priority because it's not good for the public image. And I will keep emphasizing this. It is important not just to say, not just today to bring some of those people that were accused to kill, but the mind really, those who plan this and those who are behind all of this crime should be brought to justice. It is important. And I emphasize that. And also the whole issue, as you will agree with me, of the existence of this structural discrimination and violence against people of African descent and indigenous people. It is important to tackle this as a main issue because if in a country where minorities, where indigenous people rights can be just thrown away by any government, because although constitutional provision that all of them enjoy this fundamental freedom, but can be subject for any change, then there is this kind of type of insecurity that is created. And I went and I see a lot. And indigenous people in around Brazil trying to protect their land, trying to protect their culture, are seen as a criminal. And I emphasize this is important. Afro-descendant issue is the same. And we know many types of discrimination. I'm not going to come up to them again. It is in my end of mission statement. You can have a look. And my report will be more detailed on some of those issues that I mentioned. And the issue also today, which I think is a very urgent matter that the government needs to take in account, the issue of land demarcation. You know that when I was there, one of the things that I hear was there was a lot of commission in which civil society and other entities, even indigenous community, were present to discuss those issues. But those are the commission that was ended without, well, I hear from government that there was restructuring and everything, but it creates also this type of insecurity and this type of trust for indigenous people that they are no longer part of how government is thinking about ensuring their safety and ensuring the safety of their land. So it is important that the new government really tackle the issue of land demarcation of the land to really stop all of destruction that we have seen, but also to reassure indigenous community that their land is recognized and their culture is recognized and protected by the country. I think it is important also to do that. And also another issue that I also observe is also the issue around the use of excessive violence during the protests
which is important. I emphasize the need for the country to have a clear protocol of use of force. Currently, there is a lack of clear protocol of the use of force. If you arrive in Rio, if you are in depending where you are protesting, you may subject to different type of protocol. In Rio, it's different. In São Paulo, it's different. In El Salvador, so it's important that country have this unified protocol to ensure that law enforcement understand when they should be using minimum force. That the peaceful protest is a fundamental freedom. That the law enforcement primary role is to protect and facilitate people to enjoy these rights, not to repress them. And I emphasize that many times. And also, I think this new government need also to encourage that and to reach. I know that in São Paulo there was some work that was done, but until now, this protocol that exists as a draft was not really reached to the soft law or to something that is currently used, and it is important. And I want also just not to end, because my role here is also to listen to you, to also say that I think there is a need for me today for the new government to rebuild the trust with civil society. And civil society is a key. In any country where you want to fight against inequality, you want to fight against poverty, you want to fight against discrimination, civil society is key in this work. And in particular, we know that Brazil was one of the countries heavily hit by COVID-19, and I'm not going to tell you, you know better, COVID-19 and what impact that it had in society. And I was so impressed when I visited some of the favelas on how there were only civil society that was able to help communities to overcome this. Some civil communities sometimes putting their own resources working. And it is important today that the government rebuild this trust and to ensure that laws that will be adopted this law should not aim to criminalize their work, but more support their work, because they are doing important work for the country. And I mentioned this when I published my 10th principle, no country would not be able to overcome the multiple crises that we are facing without the participation of civil society. It's important. Civil society should be seen as a partner, not as an enemy. But unfortunately, my observation was that in the recent years, civil society was always targeted through every law. And I started studying many of the law that was coming to me. And my feeling was that there is always one of the provision there that creates this kind of tendency that there is a need to control civil society. No. You better build the relation, understand the relation with civil society, and create a framework that civil society can also collaborate and in a transparent way with the government and whatever is done. And I conveyed all of this message to the government when I was there at the end of my mission, and saying that my observation was more in a spirit of constructive dialogue. I will provide full detail and report, and my hope is that this report will also support the implementation of the UPR recommendation. And one of the things that I really appreciate and congratulate the government is the setting up of this UPR follow-up mechanism within the parliament. That's very, very important initiative that I congratulate. And I think today, this UPR commission should play an important role. UPR recommendation are still broad, but mine will be more detailed and will be more providing steps for the government to move forward. And I hope that my mandate will continue to support the change and the improvement of human rights in Brazil in a constructive way. I mentioned that, and I'm planning also to meet also with the permanent mission to try to see how we can continue to collaborate in a spirit of improvement or tackling some of the challenges that I've observed in my previous observation. Let me stop there, and I know that's the time myself, I want to apologize. I have to leave for another meeting,
so I will not be able to stay longer with you. Thank you very much. Muito obrigada, relator Alemã. Queria dizer que eu tenho certeza que esses agradecimentos que eu vou fazer são corroborados por várias organizações que estão aqui presentes. Dizer que a gente identifica na sua postura, no exercício do mandato da relatoria, essa característica que é muito comum naqueles que lutam pela defesa dos direitos, que é um exercício incansável. Né? Esteve no Brasil, fez várias declarações, nós convidamos para estar aqui, então sempre muito, muito solícito e incansável, partindo do reconhecimento de que a tarefa de construção e de defesa dos direitos ela é permanente. Então, por isso a gente tem que ser incansável. Né? Muito obrigada. Queria também reforçar que a visita do mandato ao Brasil, as declarações, o comunicado, as observações preliminares que foram feitas, nos ajudaram a colocar no debate público a gravidade, a dimensão do que estava acontecendo no Brasil. Como várias organizações que estão aqui presentes acompanharam a organização dessa visita. E nós percebemos que ao longo da visita, nós fomos conseguindo transmitir ao mandato a gravidade do que estava acontecendo, do desfazimento do espaço físico, da criminalização da luta por direitos, como, de fato, uma mudança de paradigma do que eram as questões do Brasil. E as declarações que vieram depois disso nos ajudaram a visibilizar isso no debate público, nos ajudaram a visibilizar o problema da violência política. Né? E aqui aproveito para fazer referência que uma pesquisa recentemente lançada pela Terra de Direitos e pela Justiça Global, que fez um levantamento dos casos de violência política desde 2020, né? A partir de notícias, de veículos de comunicação, a pesquisa mapeou 523 casos ilustrativos de violência política entre 2 de setembro de 2020 e 2 de outubro de 2022. Mas nós temos um número muito grande desses casos está concentrado em 2020. Antes mesmo do período eleitoral, nós identificamos mais casos no período que antecedeu o período eleitoral do que todos os casos de violência política de 2021, que já vinham numa crescente nos anos anteriores, mas em 2022 foi o número mais elevado. Então, obrigado por nos ajudar a visibilizar isso no debate nacional e também internacional. E, de fato, a importância de sem a proteção do direito de lutar por direitos, nós não vamos conseguir, não temos possibilidade de superar o cenário que hoje está colocado no Brasil. Bem, vou passar para nosso próximo convidado e gostaria de fazer, nós temos basicamente duas provocações, né, para fazer para o Jamil. A primeira delas, como alguém que acompanha, um profissional que acompanha o Sistema ONU há tanto tempo, se você poderia nos contar um pouco do que foi a participação do Brasil no Sistema ONU nesse último ciclo, né, de 4 anos e meio. Antes de mais nada, obrigado. Eu vou falar em inglês ou português? Português, tá bem. Antes de mais nada, eu queria agradecer também pelo convite, mas agradecer acima de tudo pela mobilização de vocês aí nos últimos 4 anos. Porque sem a pressão e sem as provocações e sem a presença de vocês aqui, eu acho que sinceramente teria sido uma outra história que a gente estaria contando e inclusive que o governo poderia estar contando justamente ao país. Então, não tem nenhuma dúvida da importância que a sociedade civil teve nesses últimos 4 anos. Talvez o momento mais importante da ação da sociedade civil, inclusive articulando. Eu estou aqui há 22 anos e eu acho que posso dizer de uma forma até bastante tranquila. Raras vezes eu vi uma articulação tão eficiente entre os diferentes grupos da sociedade civil como nesses últimos 4 anos. Justamente porque, claro, ficava muito evidente que tinha muita coisa em jogo, as ameaças eram reais. A gente está vendo hoje, até agora, isso aí. Sobre essa questão, é interessante, né? Porque antes do governo Bolsonaro assumir em 2019, existia muita dúvida sobre qual seria a postura do
bolsonarismo na ONU. A gente viu durante a campanha críticas à ONU, ao Conselho de Direitos Humanos, à própria estrutura do multilateralismo. Isso tudo foi muito questionado e existia uma percepção, já com o Donald Trump, de que, claro, poderia haver um esvaziamento justamente dos órgãos internacionais quando esses governos assumissem o poder. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que justamente, e de uma forma muito coordenada, porque é outro aspecto fundamental de a gente entender, a extrema-direita é globalizada, ela é extremamente conectada, ela tem uma meta e planos muito bem estabelecidos e tem muito dinheiro. Então, achar que tudo aquilo ali é um ambeme e que vai sendo feito de forma amadora, não condiz basicamente com a realidade da coordenação da extrema-direita mundial. E o que nós vimos foi, de fato, um Brasil extremamente atuante no cenário internacional. Não isso, mas como assim, se você fica escrevendo a cada tanto que é párea, mas isso não quer dizer que não seja atuante em qual sentido? Em romper com consensos, em romper com alguns dos pilares centrais, em questionar justamente toda essa estrutura. Então, o que a gente descobriu é que, na verdade, o governo foi extremamente presente nessa tentativa justamente de redefinir a agenda internacional, não só de direitos humanos, em várias outras áreas isso também aconteceu. Então, não houve um desaparecimento do Brasil do cenário internacional. O que houve foi uma espécie de sequestro desse cenário internacional para uma tentativa de desmobilizar alguns dos pontos centrais. E também de conceitos, liberdade de expressão, né? A gente fala, puxa, olha que absurdo, o governo falando de liberdade. Claro, porque existe o sequestro justamente desses conceitos. O conceito da família, o conceito da democracia, enfim, pode vir aqui e fazer uma lista grande da quantidade de conceitos e termos que foram sequestrados. A prova que o governo não desapareceu, a prova que ele era absolutamente fundamental para a plataforma de extrema-direita, é um e-mail que a Valerie Huber, que era a secretária de Família do governo Trump, manda para os seus apoiadores no último dia de governo, do governo Trump, dizendo claramente para todos eles, olha, nosso governo está terminando, mas a nossa agenda, a agenda conservadora, precisa continuar. E, claro, para ela continuar, tem um elemento central, que é o Consenso de Genebra. E, no Consenso de Genebra, a partir de agora, o ponto focal é a Embaixada do Brasil em Washington. Então, ficava muito claro, naquela despedida do governo Trump, que naquela prova de revezamento de bastão, como é que eu esqueci agora? O governo Trump passava o bastão ao governo brasileiro para cumprir essa agenda. Então, há um claríssimo papel do Brasil nesse sentido. Não só que, insisto, eu vou dar uma piadinha pequena, mas só para a gente entender que isso não é uma exclusividade aqui do Conselho de Direitos Humanos. O Brasil vai, antes de mais nada, o Brasil vai e se recandidata para mais 2 anos no Conselho de Direitos Humanos. Então, não é eu vou me retirar, ou permanecer para justamente redefinir essa agenda internacional. Você tem a mesma coisa acontecendo no Conselho de Segurança. Você também vai e faz esse retorno, que cumpre um pouco uma outra lógica, mas está ali. E em vários outros organismos internacionais isso também acontece. A OMS aconteceu no auge da pandemia de uma forma claríssima, aconteceu na OMC, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, quando o Brasil vai e é o único país em desenvolvimento a ser contra a suspensão de patentes, e aí atua nessa situação, né, patentes de vacinas. Então, insisto, não é um desaparecimento do Brasil, assim uma transformação, um sequestro da diplomacia brasileira para cumprir essa função. Eu vou concluir com só mais uma informação. De um lado, por que para a extrema-direita mundial era fundamental? Porque, claro, vinha nesse governo brasileiro uma estrutura da dimensão do Itamaraty. E o Itamaraty, obviamente, com todo o seu profissionalismo, capilaridade e capacidade de influenciar.
Nada contra os nossos colegas húngaros, mas não há como comparar a dimensão da diplomacia brasileira com a dimensão da diplomacia húngara. Portanto, ter a estrutura do Itamaraty para essa agenda internacional era fundamental. Mas não foi só isso. Em paralelo às estruturas oficiais do Itamaraty, o que nós tivemos foi uma diplomacia paralela com Eduardo Bolsonaro, o Ministério, naquele momento liderado pela Damares Alves, e vários outros atores do bolsonarismo atuando de uma forma paralela. Eram dois movimentos que aconteciam ao mesmo tempo, justamente fortalecendo essa agenda internacional. Então, acho que vai ser um pouco de uma visão geral do que aconteceu. A gente pode passar vários dias aqui do que aconteceu, mas... Jamil, obrigada por essa perspectiva, essa visão mais panorâmica, nos ajuda a compreender a atuação do Brasil, porque é complexo. Eu costumo dizer que não é simples se contrapor ao Brasil, não foi simples se contrapor ao Brasil nesse contexto que a gente vive. Seja porque a política de fake news foi incorporada à linguagem oficial, e isso traz muita dificuldade para a gente se expressar na esfera internacional, porque é preciso a sociedade civil compelida a produzir dados que já tinham fontes oficiais que antigamente produziam, mas nós precisávamos produzir dados para poder fazer esse contraponto. Né? Porque não basta dizer na esfera, a gente não pode virar na esfera internacional simplesmente dizer, não, é mentira. Não, como? Cadê as informações? E a gente se viu nisso, várias organizações viraram produtoras de pesquisas, de levantamentos, de criar indicadores. Né? E agradeço também essa perspectiva mais ampla, porque nos ajuda um pouco a entender algo que a mim particularmente chamou a atenção na sessão do Conselho de segunda-feira, é que a gente tinha a impressão no Brasil de que o mundo estava vendo a gravidade do que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, depois daquela sessão, parte da propaganda estatal sobre várias temáticas foi bem transmitida. Eu tenho a avaliação de que eles tiveram êxito em transmitir, por exemplo, que a pandemia no Brasil foi bem conduzida. Isso não é uma verdade. Nós temos informações de que dos aproximadamente 700 mil mortos, 400 mil vidas aproximadamente poderiam ter sido poupadas se a pandemia tivesse sido conduzida de outra forma. Mas eu arriscaria dizer que 50% das falas na sessão de segunda-feira começavam elogiando a condução do Brasil na pandemia. Né? Então, essa análise que você traz, ela nos ajuda a compreender essa complexidade que é a atuação da diplomacia brasileira, que foi a atuação nesse último ciclo. A outra provocação que nós queríamos, sobre a qual nós gostaríamos de te ouvir, é suas primeiras impressões sobre a sessão de segunda-feira, sobre as recomendações que foram feitas. Antes de mais nada, a gente precisa ser muito conscientes aqui do que é o IPR. O IPR é um exercício entre governos. Obviamente, tem o capítulo da preparação, que envolve, eu acho que essa, sinceramente, é a parte mais importante, que é justamente a preparação, a cobrança da sociedade civil e depois a implementação e a cobrança, mais uma vez, interna. Por que eu digo isso? Porque não há como esperar revoluções, denúncias e transformações muito grandes dentro daquela sala. Sempre lembrando que ali enfim, existem muitas dúvidas sobre a cumplicidade e a incapacidade de ir além de considerações políticas. Você sabe muito bem que um Estado faz uma declaração pensando não só naquele aspecto de direitos humanos, mas no voto que ele vai ganhar naquele país, na Organização Marítima Internacional, não tem nada a ver com isso aqui, no voto que ele vai receber em relação à importação de aço na Comissão de Comércio do outro país. Então, vai muito mais, muito mais amplo a consideração do que simplesmente falar de aspectos direcionados aos direitos humanos. Então, a gente precisa ter de uma forma muito consciente, o que é o IUPR e o que ele não é. Então, ele não é
esse fórum revolucionário de denúncias que vão chacoalhar com a história de um país. Dito isso, eu acho que tem 3 elementos fundamentais que a gente viu de uma forma importante, eu diria, nesse UPO, nesse ciclo. O primeiro deles é a incapacidade, não diria a incapacidade por falta de capacidade, mas a incapacidade deliberada do governo de reconhecer qualquer desafio real em termos sociais do país. Então, se você que passou ali aquelas horas ouvindo o governo, raramente havia qualquer tipo de reconhecimento da dimensão do que está, não só do que aconteceu nos últimos 4 anos, mas da própria construção da democracia, da redução da desigualdade. Ali era como se o ponto final já tivesse sido atingido. Não era nem mais uma questão de... era só manter, né? Era só manter que estava... Enfim, uma das revelações, eu acho que de uma forma muito clara, é essa incapacidade do governo, insisto, incapacidade deliberada do governo em reconhecer os seus desafios. A segunda, perdão, são 4 pontos. A segunda é, além da incapacidade em reconhecer, a estratégia deliberada do governo em apresentar relatórios que incorporam a desinformação, né? Então, aquilo tudo que a gente via, não sei se vocês notaram, mas o presidente já não twitta há vários dias. É um alívio. Mas, enfim, o que eu digo é que tem uma coerência muito grande entre a desinformação nas redes sociais, na comunicação do governo para o público e a desinformação também em relação aos órgãos oficiais. Então isso fica muito claro pelos relatórios que misteriosamente terminam em 2018, com dados que não passam de 2018, ou de transformações que obviamente são colocadas de uma forma absolutamente irrealistas. Enfim, o segundo ponto é a desinformação como estratégia diplomática. Não é só a incapacidade de reconhecer os problemas, é a desinformação deliberadamente sendo usada nesse sentido. Agora, o terceiro ponto é algo que pessoalmente me deixou muito satisfeito. Não tem mais bobo no futebol, né? Ou seja, todo mundo que acompanhou o UPO viu que todos os governos, mesmo aqueles que vieram com elogios, sabiam perfeitamente o que está acontecendo no Brasil. Então, parte disso aí é culpa de vocês, porque obviamente esse trabalho que vocês fazem é fundamental, mas parte é o fato de que eles têm as embaixadas no Brasil, estão observando, estão vendo, estão lendo, então não há nada a ser escondido. Isso foi muito positivo, descobrir que os governos não caem na desinformação. Se eles optam por cair, é aquilo que eu falava no começo, era uma outra consideração, uma consideração política, em busca de voto, em busca de alguma aliança, em busca de alguma barganha política maior. Mas foi fundamental ver que essa desinformação, eu diria, ela funciona até um certo ponto, como na questão da pandemia, mas ela não transforma, basicamente, o país de uma forma geral. Então, isso é um ponto. E, finalmente, um último ponto, que eu acho que tem uma relação direta com o fato de que esse governo está terminando, se ele já não terminou, você viu uma série de governos, eu diria de uma forma bastante impressionante, porque eu tenho acompanhado vários UPOs em vários outros países, e foi uma sessão muito mais assertiva, muito mais contundente do que vários outros governos, vários outros UPOs. Talvez pelo fato de que existe uma consideração dupla. A primeira é de que esse governo já terminou e, portanto, eu não devo mais nada a esse governo. E, de outro lado, vamos recolocar na pauta questões que poderão ajudar o próximo governo a justamente transformar aquilo em realidade. Então, por exemplo, todos os pedidos, as recomendações para o fortalecimento da FUNAI, para o fortalecimento das instituições públicas, etc., obviamente, vão servir para um governo que queira fazer isso. Esse é o segundo ponto. E só um último ponto que eu achei também importante, uma
uma avaliação, na verdade, de bastidores, é que existe hoje, no governo de transição, em Brasília, uma preocupação muito grande sobre o que vai acontecer na sexta-feira. Se houver uma aceitação de uma parte das recomendações, já está sendo tratado, inclusive, como algo pouco republicano, porque, afinal de contas, é um governo que aceitaria. Ele tem até fevereiro do ano que vem, não há pressa nenhuma para fazer isso, não se faria isso em algo, em uma condição normal de transição democrática. Isso jamais seria tomado, uma decisão como essa seria deixada justamente para o próximo governo. A questão, e isso está sendo acompanhado muito de perto pela equipe de direitos humanos do governo de transição e pelo Itamaraty, inclusive com uma recomendação claríssima para que não se faça essa aceitação de nenhuma das recomendações. Então vamos ver aí o que vem na sexta-feira. Muito obrigado. Jamil, muito obrigada. De fato, eu acredito que muitas das organizações assistiram à sessão de segunda-feira. Primeiro, relator Cleman, estamos cientes do horário. O relator tinha avisado que às 10h05 precisaria se retirar, a 11h05 precisaria se retirar, então só para... Mas enquanto nós pudermos contar com a sua presença, ficamos muito felizes. Jamil, obrigado por sistematizar essas informações, essas análises. Eu acho que a gente ainda está nesse processo, né? Mas eu já identifico das conversas que nós tivemos desde segunda-feira algumas convergências, né? Primeiro, na observação na sensação de, em algumas situações, estar se perguntando de que país os representantes estão falando. Porque assim, não é do Brasil que a gente está vendo, mas de que país está sendo, esses dados são. E aí identificando cada temática, né, educação, questão agrária, de ver que tinha dados ali sendo apresentados de décadas, né, de muitos anos para trás. Eu acho que parte de enfrentar esse processo de desinformação e de resgatar a verdade desse sequestro da desinformação passa por conseguir nominar, né, essas questões do que a gente está vendo, do que não é real, enfim, a gente não foi dito em nenhum momento, não tem como não causar assim uma revolta. Foi mencionado na sessão de segunda-feira como se o Brasil tivesse um dos melhores indicadores em termos de combate à desigualdade da América Latina, e a gente está discutindo o retorno do Brasil para o mapa da fome. 33 milhões de pessoas passando fome. A situação dos defensores de direitos humanos, como se a gente estivesse num local super seguro, quando as informações produzidas pelas próprias instituições das Nações Unidas refutam essa realidade. Né? O Brasil foi inserido pelo 3º ano consecutivo na lista de países com os casos mais graves, né, sobre abusos e violações de direitos humanos. Né? Um dos locais mais graves para se exercer a defesa de direitos. A sociedade civil fez levantamentos que o nome do levantamento sobre o programa de defensores é começo do fim. Daí se tem uma notícia de qual o estado da arte. Então, muito obrigado por nos ajudar a fazer essa leitura. E eu gostaria agora de passar a palavra para a gente, para Cacique Colum, para a gente ouvir um pouco sobre a perspectiva dos direitos dos povos indígenas. Muito obrigada, relator. Dos direitos dos povos indígenas no Brasil, como é que vocês receberam a sessão de segunda, e acho que a gente tem várias dimensões para ser analisadas, um pouco do que foi a fala do Brasil, mas também o que das recomendações foram acolhidas. A matéria indígena foi muito fortemente falada, né, por diferentes países, o que revela uma incidência muito exitosa da sociedade civil. Queria ouvir qual é a avaliação da senhora. Bom dia, Brasil. Eu, Cacique Colum Teia,
Choclen-Congui, Rio Grande do Sul, São Francisco de Paula. Trago aqui a voz do povo brasileiro, povos tradicionais indígenas. Trago aqui comigo a voz da criança, a voz do idoso, a voz da mulher, a voz das nossas lideranças que lutam em direito dos povos originários das suas aldeias. Quero aqui também falar em nome dos povos indígenas do Brasil. Os povos indígenas estão sofrendo muito, estão sendo discriminados pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tentou acabar com os povos brasileiros originários do Brasil. Mas graças a Deus, o nosso povo originário indígena do Brasil, eles estão ainda de pé, estão ainda vivendo, estão ainda na resistência, buscando o direito dos seus territórios. O governo Bolsonaro fala no público que não dá nem 1 metro de terra para a comunidade indígena do Brasil. Eu quero aqui publicar o governo que o governo brasileiro fica sabendo que os nossos povos indígenas, nós somos os primeiros habitantes do Brasil. E hoje o governo Bolsonaro tentou acabar com os povos originários, as matas nativas, e mandou matar os nossos povos indígenas do Brasil, assassinar, mandou polícia em cima dos nossos povos indígenas para acabar com eles, porque eles lutam pelos direitos dos seus nativos, das suas raízes, salvar a mãe terra, salvar matas, salvar o rio, salvar as nossas crianças, salvar os nossos animais da terra nativa. Mas o Bolsonaro tentou acabar e acabou, está acabando. Hoje o Bolsonaro fica sabendo que ele foi embora, ele está na casa dele. Nós, comunidade indígena, estamos unidos. Queremos que esse governo que foi eleito, Lula Inácio da Silva, que reconheça direito dos povos indígenas, das suas novas moradas, povos indígenas que hoje estão socorrendo a reserva da conservação do meio ambiente. Os povos indígenas estão buscando direito para salvar aquela terra, aquele território tradicionais que hoje foi criado a conservação do meio ambiente da CMBio. Mas não tem matas. Só foi criado floresta. Se fala floresta nacional, mas é floresta de pinos, floresta de eucalipto. E os indígenas viram que essa conservação foi acabada com as matas nativas. Hoje eles estão fazendo as novas moradas para trazer de volta o que foi tirado em cima dessa terra. Porque essa terra é uma terra tradicional, onde os povos indígenas foram mortos, degolados e foram expulsos desse território. Em São Francisco existe um grupo, Choclen-Congui, que estão numa reserva da conservação.
onde estão sendo também foram violentados pelos bolsonaristas, mas são resistentes. E hoje, em nome dos povos, Choclen conclui, eu falo, trago aqui, na reserva, Choclen conclui, no estado de Santa Catarina, no estado do Laclanon, Santa Catarina, José Botelho. Lá foi criado, então, um marco temporal que o governo criou, o governo Bolsonaro criou essa lei marco temporal, onde os povos indígenas lá para nós Choclen estão sofrendo com a ameaça dos próprios governo e municipal. Por que foi criado essa lei do marco temporal lá no meio desse povo Choclen, que somos nativos daqueles territórios? Porque para salvar a planta dos governos que acabou com as nativas e plantou floresta nacional deles é o pinus e o eucalipto. Os indígenas ocuparam os seus territórios para trazer de volta as matas nativas e a natureza salvar vidas. Quando fala de terra e território, é para salvar vidas, saúde, educação, trazer de volta a cultura tradicional do povo originário. Mas hoje nós temos governo e município que querem acabar com a cultura cultural dos povos indígenas, querem acabar com a natureza, não respeita a cultura tradicionais desses povos originários do Brasil. E o nosso povo originário do Brasil pede socorro para esse novo governo que vai estar a partir de janeiro comandando esse Brasil. Hoje eu trago e falo e grito em nome do povo originário do Brasil. Queremos demarcação das terras tradicionais. Queremos novas moradas das nossas terras tradicionais, aonde está a mulher e a criança fazendo os seus barracos, fazendo suas ocas, trazendo de volta a sua nação nesse território tradicional que respeita em todo o estado, todo município do Brasil. Peço respeito para esse povo tradicionais, para eles terem essa matéria-prima que está se acabando nas suas terras tradicionais, onde não se vê mais matas. Queremos de volta a nossa terra para conservar, trazer de volta matas nativas. A mãe está morta, queremos que a mãe natureza venha fortalecer a nossa alma, a nossa cultura, trazer de volta a nossa água, da nossa natureza, o nosso alimento. Tem que trazer de volta, somos nós que temos que trazer a matas que dá fruta, a matas que dá alimento, a matas que cria água, que traga a água. Nós não temos mais taquara nas matas nativas, acabou. A taquara traz alimento, a árvore traga o mel, as árvores são as medicinas tradicionais que curam. Quantas doenças nós salvamos nessa doença de corona, Covid-19 que acabou os povos? Quantas vidas nós salvamos com essa medicina tirada da mata nativa? Aonde tem mata nativa? Aonde tem Amazonas? Um pedacinho lá foi tirado, resgatado. Algumas medicinas tradicionais. Lá na ponta do Rio Grande do Sul, tem um pedacinho de matas nativas. Lá foi resgatado. Medicinas tradicionais. Queremos que a saúde, o CESAI, valoriza a medicina tradicionais.
Secretário da Saúde, valoriza medicinas tradicionais. Os nossos anciões que trabalham com medicinas tradicionais, valorize, porque são os nossos médicos tradicionais, nossa parteira tradicionais, que dão valor à nossa parteira tradicionais, nossos pajé que trabalham com os povos. Assim, eu quero deixar a minha fala, eu, cacique Culunteia, Chocrem Condui, que represento os povos indígenas, a voz dos povos indígenas do Brasil. Meu muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. E agradeço a Deus por estar dentro desta casa nesta manhã. Cacique Colum, muito obrigada por essa fala, por trazer esse sentido de urgência sobre a situação dos povos indígenas no Brasil. Queria passar a palavra de imediato para o Rodney Jericó, para falar pelo Guerre 10, Instituto da Mulher Negra. Muito obrigada. Bom dia a todos, todas e todos. Obrigado, Camila, pelo convite. Eu falo em nome aqui não só de Guerre 10, Instituto da Mulher Negra, mas também de Tirona, Organização de Mulheres, Comunidade Bahá'í, Organização Negra por Direitos, Raça e Igualdade, que foram as entidades que nos ajudaram, junto com Fernanda, do IDDH, a produzirmos o nosso relatório sombra, como PCF, que, aliás, Fernanda foi muito elogiada pela presidência. Então, acho que a nossa missão, enquanto documento qualitativo e quantitativo, foi cumprida. E agora a sociedade civil tem a obrigação de dar continuidade a esse trabalho, fazendo as cobranças necessárias, não só às Nações Unidas, mas também ao Estado brasileiro. Então, quero agradecer aqui publicamente o trabalho de vocês. Quanto à RPU, eu não tive a oportunidade de acompanhar as sessões aqui, presenciais de Genebra, mas a Nilza Iraci o fez, até porque ela esteve em agosto, né, na pré-conferência e fez algumas observações. Mas antes de falar especificamente dessas observações da RPU aqui essa semana em Genebra, eu acho que vale a pena, primeiro, parabenizar o relator, o relatório que foi... Ele absorveu praticamente todas as observações feitas pela sociedade civil. Quero parabenizar também a fala do Jamil, que demonstra também de maneira muito concreta aquilo que a sociedade civil brasileira tem observado desse governo. E já faz, inclusive, o alerta de que o próximo governo que virá, ainda bem que é um, né, terá muita dificuldade de reconstruir todas essas pontes, não só nacionais, mas internacionais. E eu acho que a sociedade civil, o Jamil, tem um papel absolutamente importante nessa reconstrução. Acho também que o governo Lula também tem que nos observar de uma maneira diferente, porque o movimento negro brasileiro, e aqui eu não posso falar pelo movimento, mas posso falar pelas entidades às quais participaram dessa articulação, nós temos o entendimento de que, mesmo numa gestão do PT no Brasil na presidência, também ocorreram muitos problemas. Nós também não podemos fechar os olhos. E a nossa esperança é de que, a partir de janeiro de 2023, a gente comece a reconstruir essas pontes, mas corrigindo os erros que também ficaram evidenciados na gestão do Partido dos Trabalhadores quanto à presidência, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, e depois aquela desastrosa situação com Temer, e que culminou, infelizmente, com o governo Bolsonaro, com todo o agravamento de praticamente todas as questões voltadas a direitos humanos. E a gente, no nosso relatório, a gente aborda muitos desses temas do SERJ. Mas muitos desses temas também foram abordados no relatório SERJ, também estão contemplados no relatório da RPU. Porque todas essas entidades que trabalharam no relatório do SERJ também trabalharam de alguma maneira no relatório da RPU, do coletivo. E a gente tentou, de alguma maneira, transversalizar essas situações, obviamente que ali carregando um pouco mais a caneta nas questões de raça, gênero, trazendo a temática LGBTQIA+, também com transversalização de raça e gênero. Mas enquanto o RPU, eu acho também que, pelo menos na análise de Nilza que eu recebi, ela ficou muito satisfeita com o resultado enquanto recomendações que foram feitas para que sejam direcionadas ao Estado brasileiro.
E disse ela que uma gama importante daquelas observações que nós fizemos na preparação, que constam do relatório da RPU, foram absorvidas, foram feitas, né? E aqui eu estou passando realmente aquilo que ela me transmitiu. E fico particularmente muito feliz, porque também participei desse processo interno lá no Brasil, participando de algumas reuniões com esse coletivo RPU. Então me sinto também partícipe desse resultado, que na verdade é só o começo, a gente sabe que é só o começo, né? A gente pensa que se entregar o relatório, o trabalho está feito, e na verdade é um start, né? Daqui para frente a gente tem muita coisa por ser feita. Entendo que, assim como o Jamil, que nós tivemos uma reunião, a Camila sabe disso, acho que algumas entidades que aqui estão presentes também participaram de uma reunião que nós tivemos com uma pequena parte do governo de transição, nessa última semana, não vou aqui declarar nomes, mas me pareceu ser uma reunião bem importante, muito séria, nesse sentido de que há realmente essa preocupação, Jamil, de que o atual governo não recepcione nenhuma recomendação. O que pese, ele possa fazer, e acho até que vai, para, entre aspas, prejudicar o próximo governo. E aí começamos a tecer algumas possibilidades, né? Ou ele vai absorver as piores recomendações, ou ele não vai absorver nenhuma, ou ele vai absorver todas para que o próximo governo se vire, né? E de alguma maneira nós, como sociedade civil, também temos o papel de começar a filtrar isso e né, virar a chavinha interna em quais pessoas, quais são os parceiros que nós temos que procurar dentro do Estado brasileiro para começar a mudar um pouco esse lado. Né? Por isso que eu digo que a sociedade civil tem um papel absolutamente importante nessa retomada de reconstrução de contas, juntando os dois relatórios, e que o CERV vai começar hoje à tarde, oficialmente, né, com as admissões ao Estado, enfim, toda aquela situação que a RPU já passou. Mas eu acho que são dois documentos e entidades que trabalham de maneira conjunta, né, e que nós temos que fortalecer, inclusive, o nosso diálogo interno em relação a todos esses temas. Eu acho que a principal lição, já foi observado pelo Jamil, de que nós que estamos aqui trabalhando no sistema universal e também no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, temos alguns anos de vivência em ambos os sistemas, a gente sabe que é absolutamente importante esse trabalho coletivo, em que pese nós tenhamos nas nossas entidades as nossas peculiaridades, os nossos temas principais. Mas quando nós estamos falando de direitos humanos, tem que haver realmente uma coalizão mais forte para que nós possamos mudar esse quadro, não só no Brasil, né, mas que isso gere efeito, e a gente sabe que gera, porque a gente já viu esse filme, né, no sentido de que o Brasil ser, na região, o país mais avançado em termos de legislação, por exemplo, mais avançado em termos de implementação de políticas públicas. Então eu acho que a gente tem, como sociedade civil, realmente um papel preponderante e nós temos que saber fazer bem um bom uso disso. Então eu paro por aqui, se houver outras perguntas, a gente fica à disposição. Claudia, muito obrigada. E eu passo, a gente está correndo contra o tempo, eu passo a palavra para o Rafael Cavanelli para falar um pouco sobre a situação do desmatamento na Amazônia e as impressões. Obrigada. Você deu o objetivo, obrigado, Camila, pelo convite. Queria só comentar toda a sociedade civil que está aqui, não entendo da Fernanda, fazendo trabalho incrível aí no coletivo aqui também. Também cumprimentar o deputado Helder, que prestigia com a sua presença e lutador incansável dos direitos humanos. Vou falar rapidamente sobre as recomendações que tocam a pauta ambiental. Eu queria só fazer um destaque, porque a destruição dos ecossistemas naturais, da Amazônia, do Cerrado, ela implica inexoravelmente violação de direitos humanos, porque os principais defensores do meio ambiente são as comunidades tradicionais, os povos indígenas, os pequenos produtores, mas também a destruição do meio ambiente causa violações de direitos humanos em razão das mudanças climáticas. Então, as queimadas, o desmatamento na Amazônia traz prejuízos para a produção de alimentos, traz prejuízos para a água, os recursos hídricos e uma série de doenças respiratórias e problemas graves de saúde para a população amazônica, mas para o continente como um todo. Então, meio ambiente e direitos humanos são coisas que devem ser sempre tratadas de forma conjunta. E aí, eu queria só concordar com a análise do Jamil. Eu fiz um recorte sobre as recomendações em matéria ambiental, e para mim a RPU foi uma caixa de ressonância do que aconteceu no Brasil. Então, as principais questões socioambientais
dos últimos anos estiveram refletidas nas recomendações. Eu contei 6 críticas dos países que fizeram recomendações ambientais antes de fazer a recomendação ao Brasil: Reino Unido, Alemanha, Austrália, Dinamarca, Croácia, todos. E 30 países fazendo recomendações ambientais, o que é muito mais do que aconteceu na sessão anterior, no ciclo anterior. Em torno de 40 recomendações, mais ou menos, e eu tentei fazer uma primeira categorização por temas. Nós tivemos 8 recomendações em participação e acesso à informação, 7 relativas às instituições de meio ambiente e direitos de povos indígenas, 3 para retrocessos legislativos, 11 para desmatamento, regulação ambiental e clima, 12 para terras indígenas e 7 para defensores ambientais. Na minha avaliação, essas recomendações vão, como o Pedro falou também, contribuir para que o novo governo consiga se colocar, como está se predispondo, como uma liderança internacional na agenda climática e ambiental, porque elas são muito propositivas e colaborativas e atacam os pontos das políticas públicas que foram destruídas pelo governo Bolsonaro. Então, eu sei que a gente está com super pouco tempo, eu queria só destacar muito brevemente algumas dessas recomendações nesses temas chaves que eu coloquei. Então, a participação da sociedade civil. No governo Bolsonaro, a gente teve um blackout de informação, a gente teve uma exclusão da sociedade civil nos conselhos da administração pública em matéria ambiental. Tiveram várias recomendações que previam o fortalecimento das informações, da transparência das informações e a participação em conselhos da administração pública. A Suíça, por exemplo, fez uma muito clara nesse sentido. Das instituições também, né? O Brasil teve um problema grave de orçamento e de servidores, principalmente no IBAMA e no ICMBio, 5.000 servidores faltando no IBAMA e no ICMBio, segundo dados oficiais, e tivemos também várias recomendações, como por exemplo para a Austrália, para fortalecer esses órgãos. Tivemos também várias relacionadas a desmatamento, que explodiu no último ano, com a interrupção e a finalização formal do PPCDAN, que era a principal política de combate ao desmatamento no Brasil. Também uma recomendação específica do Reino Unido, da Estônia, do Iraque, para a reconstituição dessas políticas e de planos efetivos com medidas concretas para combater o desmatamento. E talvez a mais importante de todas, e nessa nós contamos aí com a Frente Parlamentar Ambientalista e com o apoio do deputado Helder, feita por 3 países, mas principalmente pela Dinamarca, recomendando que o Brasil não aprove uma série de projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional que foram apelidados de Combo da Morte. E se forem aprovados, vão acabar com os direitos constitucionais de comunidades tradicionais, povos indígenas, e vão impedir o Brasil de cumprir com suas metas climáticas. Então, numa avaliação preliminar, a região foi muito positiva, ela é muito propositiva e pode ajudar o país na reconstrução das políticas socioambientais. Rafael, obrigada por essa sistematização. São 11h30. A gente... Eu não sei como é que funciona aqui, se alguém vai bater ali na porta e vai avisar para a gente se retirar. Não sei se a gente aproveita ainda um pouquinho para algumas intervenções. Mas se sim, eu acho que a gente podia fazer umas intervenções bem rápidas, né? A gente tem uma lista aqui de inscritos. O primeiro deles é o Arquias, da Conectas, e em seguida o Luiz Donizete, do IEPE. E aí eu sugeriria a intervenção de 1 minuto e meio, 2 minutinhos, para a gente passar um recado. E é claro que a gente vai ter oportunidades, porque é só um momento inicial de análise, a gente vai ter muita oportunidade de discutir entre a gente o que foi esse processo da RPU. Luiz, por favor. Bom dia. Em 2 minutinhos, bem rápido. Eu queria marcar um pouco sobre a temática indígena dentro desse processo de revisão da RPU, né, do Brasil. A gente sabe que o governo Bolsonaro declarou os índios, a floresta, os ativistas de direitos humanos como inimigos, e a partir de um discurso, né, de ódio que pautou as políticas, a interrupção das políticas, né, de proteção desses povos e desses territórios. Basta dizer que nenhum território indígena foi demarcado em toda a gestão do
do governo Bolsonaro. Historicamente, a gente olha para os relatórios que o governo brasileiro apresenta para a RPU e a gente não reconhece o Brasil, né? A gente sempre reclamou isso em ciclos passados. Eu diria que para esse ciclo a gente reconhece o Brasil. Essa foi a diferença, né? Então, se você olhar para as recomendações que o Brasil recebeu no terceiro ciclo, foram mais de 30 recomendações que expressamente faziam alguma referência aos povos indígenas. O governo Bolsonaro, em seu relatório, faz 2 referências aos povos indígenas. Uma de que distribuiu uma quantidade X de cestas básicas e outra que produziu um curso online sobre a temática indígena. Então isso para mim é um espelho, né, do descaso com que o governo tratou os índios nesses 4 anos, né? E isso, por outro lado, não passou despercebido, né? A gente viu que os governos, e pela quantidade de referências que foram feitas aos povos indígenas na segunda-feira, né, há uma preocupação séria, internacional, com o futuro desses povos, com a questão da demarcação, com a questão da proteção da floresta onde esses povos vivem. E por fim, eu queria dizer o seguinte: bom, estamos iniciando o 4º ciclo. Um conjunto de recomendações foram feitas e vão ser aceitas pelo governo brasileiro. Eu acho que tem um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil, um desafio que precisa ser enfrentado, eu aproveito a presença do deputado Salomão, pelo Congresso e principalmente pelo governo, que é o de endereçar essas recomendações para órgãos públicos, para que isso se traduza em políticas públicas, em programas oficiais, em iniciativas do governo, para efetivar essas recomendações. Senão a gente fica com um leque enorme de recomendações e vamos enfrentar o relatório de meio período, vamos enfrentar o próximo ciclo, sem saber quem é responsável por executar torná-la, né, avançar com essas recomendações, que esse é um pouco o sentido da RPU, né? Então, acho que eu queria marcar esse ponto, porque eu acho que isso é um desafio que a gente deveria enfrentar. É preciso criar uma forma de endereçar as recomendações a órgãos específicos para que a gente possa cobrar durante o período, monitorar a execução de programas e ter uma avaliação ao final desse ciclo mais efetiva do que a gente tem conseguido fazer. Obrigado. Obrigada, Luiz. O pessoal aqui da ONU já está aqui na porta, a gente vai precisar encerrar, mas eu queria então pedir desculpas pelas pessoas que se inscreveram, vou nominá-las, pelo CIMI, Rodrigo Catachó, pelo Observatório Parlamentar do Deputado Salomão, do IDDH Fernanda Lapa, o ARID, da Resgate de Reforço da Agenda de Durban, IRAD presente, e eu queria que a gente terminasse peço imensas desculpas, mas a gente vai ter oportunidade, isso aqui é só um começo, a gente vai ter muita oportunidade de continuar discutindo o que foi essa atividade aqui, e eu queria convidar todo mundo aqui presente para a gente fazer um minuto de silêncio em homenagem e memória às 689 mil vítimas de Covid no Brasil, também ao indigenista Bruno Pereira, ao Dom Phillips, ao líder quilombola Edvaldo Pereira Rocha, à liderança Caiová Vitorino Sanches, ao militante homossexual do MST Severino Bernardo da Silva, à liderança campesina Wesley Flávio da Silva, ao dirigente do MST Márcio Matos Oliveira, à liderança indígena do Guajajara Danilo Oliveira, Guajajara, Joel Carlos Miranda, à liderança trans Reginaldo Rodrigues, ao jornalista Luiz Carlos Gomes e a todos os outros defensores de direitos humanos assassinados no Brasil, à liderança Chopin, que foram assassinados no ano de 2022.